todo crescimento que você explica, então não foi Deus que te fez crescer. Uau. Qualquer crescimento que você consegue explicar, então não foi Deus. Porque quando é Deus, você não consegue dimensionar. E uma coisa extraordinária na Bíblia, Deus não trabalha com limite, Ele trabalha com medidas. Então, eu jamais vou desfrutar das novas medidas enquanto eu não saio das medidas velhas. Às vezes as pessoas estão tão aprisionadas ou tão apegadas às medidas velhas que ao invés de elas se tornarem medidas, acabaram se tornando prisões. Então ele não consegue romper para ir para o próximo nível porque ele está namorando demais as medidas passadas. E Deus, para cada estação, tem uma nova medida. Deus, para cada nova estação, tem uma nova medida. Hoje talvez você não consegue vestir roupa que você vestia há 30 anos, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Porque medidas velhas não podem caber no seu presente. Uau. Para cada estação, Deus tem uma medida nova. Então, por exemplo, Ezequiel está andando, a Bíblia diz que ele viu um varão de branco, o varão estabeleceu uma medida para ele, 1000 côvados, 500 metros, água no tornozelo, mais 1000 água nos joelhos, mais 1000 água nos ombros e mais 1000 águas que só iam a nado. Ir a nado quer dizer que é um lugar profundo, né? Ninguém começa no profundo, começa no raso. Toda vez que você começa no profundo, você morre afogado. E aí ele vai andando, e na medida que ele vai andando, as águas vão? Submergir. Não é a água que sobe, é o profeta que desce. Porque toda vez que você chega na piscina, não é a água que está subindo, não, é você que está descendo. Hein? Porque toda vez que você desce, as medidas sobem. Toda vez que você sobe, a medida desce. E qual é a graça de ser profunda? É que quando você é profundo, pessoas rasas não te tocam. A profundidade tem um detalhe, ela te esconde, ninguém te vê, mas pessoas rasas também não te tocam. Só que aí é um perigo, que quando você se torna profundo, você tem que ser humilde, né? Porque a soberba te arranca do trono. Quanto mais profundo, maior Mais é a humilde. exigência da humildade. É isso aí, porque Jesus foi o maior de todos, foi o mais humilde de todos. Jesus sabia tudo e vivia como se não soubesse nada. Hoje tem gente que não sabe nada e quer viver como se soubesse tudo. Entende? Eu não tenho que mostrar o meu conhecimento com recheado de soberba. Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser, cara. Por quê? Porque a humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. A humildade promove. Vai ter lugares que vai ter pessoas que têm muito talento, mas tem pouca humildade. Vai estar no mesmo nível. E vai ter gente que não tem muito talento, mas tem muita humildade e Deus promove. Não, por que fulano foi? Eu tenho mais que ele. É, você tem mais que ele, mas o coração dele é melhor do que o seu. E a Bíblia diz que ao soberbo Deus abate. E ao humilde Deus exalta. A exaltação, a chave da exaltação, a exaltação é uma porta. E o nome da chave se chama humildade. A humildade, então, de fato, ela continua sendo, não só para o cristão, mas para o ser humano, ela continua sendo um dos principais fatores que todo ser humano deve carregar. Tem que ser humilde em todo momento? O talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Oh. Com talento você vai longe, com talento você vai rápido, mas com a humildade você vai mais longe. Jesus falou assim, ó, aprender de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade caminham juntos. Você pode ser o maior de todos, mas se você não é humilde, você é o pior de todos. A humildade é a irmã da gratidão, irmão. Quanto mais humilde você for, mais você tem que expor isso. As pessoas precisam olhar para você e enxergar, porque Cristo, Jesus, quando veio à Terra, a liderança de Jesus não foi só para gerar cópias, foi para inspirar pessoas. O maior líder é aquele que inspira pessoas. Uau. E uma das coisas que Jesus mostrou sobre a questão da inspiração é a sua humildade. A humildade atrai, irmão. É bonito demais ser humilde. Quando você chega em lugares que as pessoas estão armadas, a humildade é uma chave que vai quebrando qualquer bloqueio. Quando você assusta que não, você está sentando em mesa de rei. Como aqui? O que eu estou fazendo aqui? A humildade te levou lá. Ela é um elevador, né? Quem é humilde não desce, quem é humilde só sobe. Todo cara que soberbo, que cresceu demais, a soberba governou seu coração, ele caiu. Caiu. Lúcifer caiu. Nabucodonosor caiu. Saul caiu. E todo cara que foi humilde, Deus colocou ele lá em cima. José humilde, Deus levantou. Jesus foi humilde, até a morte se levantou. Então a humildade é uma chave. Guarda isso. Os irmãos de Davi tinham aparência de rei, nome de rei, jeito de rei, estilo de rei, mas não tinha o coração de rei. Já o Davi não tinha aparência de rei, não tinha nome de rei, não tinha jeito de rei, mas tinha um coração. Tanto que Deus falou, não atente para a aparência. Eu olhei primeiro para o coração. Porque a humildade não tem a ver com o que você tem pro lado de fora. Porque hoje, eu sei que talvez alguém vai ficar chateado com o que eu vou dizer, mas eu acabei descobrindo que tem um monte de pobre que também é soberbo. Que a gente acha que não, fulano é rico e é soberbo. Não. Tem muito pobre que é soberbo. E outra coisa, as pessoas falam assim, nossa, dá dinheiro pra ele que você vai revelar quem ele é. Dinheiro não revela quem você é, não.
Fama não revela quem é você, não. Então entrega poder pra ele que vai revelar quem ele é. Poder também não revela quem você é. O que revela quem você é a oportunidade. Traz a oportunidade pra ele. Pegando. Ué. Uau. Ah, não, o poder vai revelar quem ele é. Não, não, não. É a oportunidade. A oportunidade. Talvez tem gente que o poder não seduz, mas a oportunidade... Yes. Entende? Então a oportunidade vai revelar se o cara é de bom caráter, se o cara é de verdade ou de mentira, se o cara é honesto ou não. É a oportunidade. Entrega a oportunidade na mão dele, ele vai revelar o caráter dele. As pessoas acham que a verdade... Porque assim, hoje tem muita gente falando... Posso falar isso? Vai. Tem muita gente falando verdades públicas e vivendo mentiras ocultas. Em algumas igrejas a gente tem que pregar salvação para quem é ímpio e libertação para quem é crente. Meu Deus. Um monte de gente pregando sobre libertação, mas ainda não foi liberto. E aí, tem mais gente presa na rua hoje do que dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Porque a maior prisão não está no corpo, a maior prisão está na mente. A maior prisão não Está está no corpo. A maior prisão está na mente. Está na mente. Entende? Então a ideia de Deus não é te libertar por fora, é te libertar por dentro. E Deus não quer libertar você do pecado, Ele não quer libertar você da masturbação, da prostituição. Deus só quer libertar você de você mesmo. Porque se Ele libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Entende? Jesus não é o homem do cadeado, Ele é o homem da chave, mano. Ele não te achou livre pra te fazer preso. Yes. Ele te encontrou, foi preso pra te fazer livre, cara. O gadareno tava preso. A Bíblia diz que eles... Posso falar isso? Vai. Colocava corrente nele, a Bíblia diz que ele arrebentava correntes. Então ele tava livre. Não, não, não. Ele arrebentou as correntes, estava lá de fora, mas não conseguiu se safar das prisões que estavam do lado de dentro. Ele arrebentava a corrente e ainda continuava preso. Ele quebrava os grilhões e ainda continuava preso. Aí um dia Jesus chegou, a Bíblia diz que ele saiu correndo, porque a Bíblia diz que ele vivia entre sepulcros. Sepulcro não é lugar de coisa morta? Sim. Então, todas as vezes que você está aprisionado, a primeira coisa, você só vai ficar perto daquele que já morreu. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para Jesus. Ele estava perto dos mortos, perto dos sepulcros. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para ele. Por que ele correu para Jesus? Porque ele estava perto dos mortos. Quem apareceu? A vida. O problema, Yang, não é você estar no ambiente, o problema é quando o ambiente está dentro de você, mano. Você pode estar num lugar onde está cheio de gente depressiva e você continua alegre. Você pode estar num lugar onde está gente querendo suicidar e você querendo viver, ué. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior. Mas permita que a graça que está no seu interior transforme o ambiente onde você está inserido. Não deixe o exterior influenciar no interior. Se ele vai roubar a sua alegria. E quando você perde a alegria, você perdeu o vinho da graça. Davi falou, Senhor, torne-me a dar a alegria da sua salvação. Não tem como ser salvo e não ser alegre. Eles falam que santidade tem a ver com a aparência de rosto fechado. Isso é besterol, irmão. Santidade não tem a ver com a sua aparência. Santidade tem a ver com a sua essência. Por isso que santidade sem caráter é hipocrisia. Só tem uma maneira de você ser parecido com Deus. Ele não falou, seja glorioso como eu sou glorioso. Ele não disse, seja rico como eu sou rico. Ele não disse, seja grande como eu sou grande. Mas está escrito, seja santo. Como eu sou santo. Santidade é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja. Você pode ter posição, mas se não tiver santidade, você está fora. E santidade não é um desejo, santidade é um chamado. E Ele vos chamou para a santificação. Se tiver 3 águas, uma água suja, uma água mais ou menos, uma limpa, qual que você vai usar? A limpa. Deus também. Yes. Sede santos como eu sou santo. É isso aí. Quer ser parecido com Deus? Seja santo. A maior prova que você demonstra que ama a Deus não é carregando a Bíblia. A maior prova que você ama a Deus não é você entregando dízimo e oferta. A maior prova que você ama a Deus é você ser santo. Yes. Porque a santidade é um nível de renúncia. E dá para ir mais fundo? Vai. Quando você obedece, Deus te promove. Quando você desobedece, Deus te remove. Quem desobedece, Deus remove. E quem obedece, Deus promove. Algumas pessoas Deus vai se esconder para não perder eles. E outras pessoas, eles mesmos vão se esconder porque o pecado foi uma areia movediça. Eles atolaram tanto que o pecado escondeu eles, sumiram. E o pecado é tão grave que o pecado fere a santidade. O pecado é o câncer da alma. O pecado é o que atrasa as promessas. O pecado é o que te faz andar para trás. E a santidade é o que te faz voar, andar para frente. A santidade te faz andar para frente. Olha, olha só, a Bíblia diz, chama ele de Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque Jesus é um noivo. Sim. Quando Jesus subiu para o céu, ele não deixou um livro para nós, ele deixou uma carta de amor. O noivo deixou a carta de amor. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o noivo, vai para a carta.
A carta é para revelar o coração do noivo. Quer saber sobre o noivo? Vai para a carta. O mundo inteiro está aguardando a Terceira Guerra Mundial. É ou não é? Sim. A igreja não aguarda a Terceira Guerra Mundial. A igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. A igreja não aguarda uma guerra. A igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E detalhe, você já viu que quando a noiva está entrando, você já viu o noivo entrar sozinha? Jamais. Não. A noiva vem trazida por alguém. Sempre acompanhada. E alguém de um caráter que a noiva confia. Sim. Quem vai conduzir a noiva é o Espírito Santo. Uou. Só que Meu quando a Deus. noiva tá vindo de lá pra cá, no casamento do Ocidente, que é o nosso, o noivo vem primeiro. E quando a noiva tá vindo, o noivo não fica esperando ela aqui. Ele volta pra encontrar com ela. Você tá aí? É um encontro. Você tá aí? E eles se encontram aonde? Não é lá na porta da igreja. Não é no altar. Eles se encontram aonde? No meio. No meio. O noivo vai lá, abraça a noiva e conduz ela de volta ao altar. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai descer no Brasil para buscar a igreja. Ele virá até as nuvens, até a metade. A igreja subirá até a outra metade. Nós encontraremos com ele nos ares e ele nos levará para Nova Jerusalém. Jesus vem. O cristão, ele deve ter, Jackson, sempre essa consciência de que cada dia que passa o noivo está mais próximo. Yang, a maior tragédia é quando eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Olha o peso dessas palavras. A maior tragédia é quando eu sirvo a Deus por medo de ir ao inferno. Porque quando você serve a Deus com medo de ir para o inferno, significa que você está cego a ponto de não enxergar a luz do caminho dos céus. Ao invés de você focar em preocupar de ir para o inferno, você só tem que amar a Jesus, porque através do amor dele é o caminho que te levar para o céu. O amor de Jesus é um elevador para te levar às alturas. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não é? Porque na cruz, Jesus não foi para a cruz por causa de medo. Ele foi para a cruz por causa do amor. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ir feliz porque eu estou indo para o céu. Se a trombeta só agora, bora, maranata. Mas muita gente serve a Deus com medo de ir para o inferno. E quem serve a Deus com medo de ir para o inferno é porque não tem certeza da sua salvação. Meu Deus. Porque quando você tem certeza da salvação, é um passaporte. Quando você vai viajar, eles querem o documento. Sim. O documento é a prova que você é uma pessoa legal, que mostra a sua identidade. E hoje no Brasil nós estamos com um problema sobre identidade. É por isso que tem muita gente copiando as outras. Porque a cópia só faz você esconder o original. Porque Deus não trabalha com plágio. Sim. Eu trabalho com o original. Só que enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão dos outros. E vai ter coisa que vai funcionar na mão dos outros que não vai funcionar na sua mão. E vai ter coisa que vai funcionar na sua mão que não vai funcionar na mão dos outros. É por isso que quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Porque quando o conteúdo acaba, você começa com as polêmicas. As polêmicas é só para substituir o espaço que o conteúdo falhou. Não tem mais conteúdo, vamos colocar polêmica. Entende? E no reino de Deus, os discípulos um dia estavam brigando para ver quem era maior do que o outro. É a briga mais imbecil que existe. Porque quando você luta para ser maior do que os outros, revela que você é menor do que todos. Deus não te chamou para ser maior, não é? Aí os discípulos brigando. Quem é maior? Quem é maior? Jesus falou assim, ó. O maior no reino é quem serve. Você já viu as pessoas brigam por causa de público? Você nunca vai ver ninguém brigar para servir. Você não vai ver ninguém brigar para servir. Eles brigam por causa do microfone, eles brigam por causa do púlpito, eles brigam por causa da massa humana, mas ninguém briga para servir. E o lugar maior no reino não é quem prega. O lugar maior no reino não é quem canta. O lugar maior no reino é quem serve. O maior lugar no reino é o lugar de quem serve. É isso aí. Porque Jesus foi o maior de todos e foi o maior servo de todos. Serviu com sua habilidade, serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua cura. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para servir não presta nem para viver. Meu Deus. Servir não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o seu coração. Servir é o seu chamado, irmão. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Entende? Então líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Que serve. Se tá mandando é porque não é líder.
O líder não manda, né? O Ele líder não serve. diz vai, o líder diz vamos. Vamos, boa. Vamos juntos. Isso aí. Por isso que a maioria das tempestades, Jesus falava assim, ó, vamos pro outro lado. É ou não é? Isso aí, forte isso aí. Jackson, eu tava lendo essa semana, cara, e eu fiquei, assim, muito impactado com a história de Enoque, né? Como pode um homem sendo homem virar tão íntimo e próximo de Deus, ao ponto de Deus olhar para esse homem e dizer, ó, você está mais aqui do que lá, então fica aqui comigo. Isso aí. E tomou para si. Cara, olha, andar com Deus é um mistério, porque quando você anda com Deus, você já percebeu que a intimidade é um negócio maluco? Sim, Quanto mais próximo da pessoa, mais as características da pessoa você tem. sim. Se aproximou demais, você começa a ter as manias da pessoa, o jeito da pessoa, porque você está íntimo demais. E a vida de Enoque é extraordinária, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, ele não foi obrigado, ele que quis. Andar com Deus não é obrigação, é uma decisão. Deus vai te obrigar a andar com ele, não. E aí a gente fala o quê? Ah, que Jesus andava com prostituta, que Jesus andava com beberrão. Não, 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 não. Jesus não andava com beberrão, não. Era eles que andavam com... Foi eles que teve a oportunidade de andar com Jesus. Foi Jesus que andava com eles, não é? Foi eles que... vocês não estão aqui. E aí é lindo, né? Que Jesus andou com mau caráter, mas não foi mau caráter. Jesus andou com ladrão, mas eles andaram com Jesus e Jesus não pegou o caráter deles. Ele estava prestes, entende? A falta de mau caráter dos outros não vai determinar o seu. Você pode estar do lado de gente desonesta e você continuar honesto. Porque a luz é para refletir no escuro, irmão. Não na luz. A luz reflete no escuro. É isso aí. Esse é o papel da igreja, né? Luz do mundo. É isso aí. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. É melhor ser um palito aceso do que ser Cada vez que ele vem mais. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. Por quê? Por quê? O farol pode ser grande, mas se ele ilumina, não ilumina, não serve pra nada. Porque no escuro, um palito pode fazer você se tornar referência. Acendeu ali, acendeu aqui, acendeu ali. E sabe o que é o mais rico de tudo? Que a fogueira, ela é acesa com palito. Deus pode estar usando você como um palito para acender corações apagados. Por isso não questione se você é pequeno ou o menor de um ambiente. Você pode ser uma referência nesse ambiente. Uau. É isso aí. É isso aí. E referência não é grande, não. Referência é pequena, cara. Mas te dá direção. Cara, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, não sou? Yes. Só que todo caminho precisa de um mapa para chegar até ele, sim ou não? Sim. E todo caminho, quando você está nele, você vai encontrar algumas placas para direcionar a direção do caminho. Yes. Então, o mapa para o caminho é a Bíblia. Interessante. O mapa para o caminho é a Bíblia. E nós não somos o caminho, mas Deus pode nos usar como placas. Porque a função da placa é só apontar o caminho. É isso aí. A sua função no seu Instagram não é para mostrar seu corpo, não é para mostrar sua beleza, é para apontar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e não enxergar você. As pessoas precisam olhar... My God. Enxergar Jesus através de você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. Apontando para o caminho. Porque o centro do evangelho não é você. O centro do evangelho não é a sua denominação. O centro do evangelho não é o seu conhecimento. O centro do evangelho é Cristo.